Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. A árvore do conhecimento do bem e do mal é simplesmente isso, uma mistura do bem e do mal, uma mistura do correto com o incorreto, uma mistura do que é verdadeiro e do que não é verdadeiro. Ou, noutra maneira de dizer, é o caminho da morte. E quando uma pessoa mistura a verdade com coisas que não são verdadeiras, é fácil enganar outros, porque ao fim de um certo período, as pessoas nem sabem o que é verdade e o que não é verdade. Isso é um dos problemas da maneira que Satanás engana o mundo. Ele engana o mundo misturando verdades com coisas que não são verdadeiras. E uma das áreas onde ele mistura verdade com coisas que não são verdadeiras é no assunto ou no tema da fé. A fé vivente é vital, é essencial para a salvação. Porque sem uma fé vivente, você e eu não poderemos ser salvos. E por isso, Satanás mistura verdade com a mentira no assunto da fé. Por exemplo, tudo o que você necessita é ter fé. Fé por si próprio é o único que é necessário para a salvação. Está claro, fé é extremamente importante para a salvação. Mas não é só fé. Depois dizem, qualquer forma de obediência é uma tentativa a tentar ganhar a salvação. Vê-se aí como é tão esperto este desvio da verdade. Queridos irmãos, a obediência, isto é, um arrependimento de obras mortas, é parte das doutrinas básicas. Mas também a fé é parte das doutrinas básicas. Se vocês olharem em Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz aí, deixemos levar para o que é perfeito. Precisamos de focar e pôr um esforço para o que é perfeito. Não lançando de novo a base das doutrinas básicas, que são o arrependimento das obras mortas, primeiro, e depois a fé em Deus. Estas duas estão de mão em mão. É como um par. Fé e arrependimento. E depois disso, a doutrina básica que se segue é o ensino de batismos e da imposição das mãos, que são outros dois que se seguem como um par. Por isso, a fé e o arrependimento são conhecidos na Igreja de Deus como pontos básicos necessários para uma pessoa ter antes de ser batizada. E por isso os ministros da Igreja de Deus gostam de aconselhar uma pessoa a ver que de facto entendem o que é a fé e o que é o arrependimento. Fé é um assunto muito grande. Fé é ambos um dom e um fruto do Espírito Santo. O que é quando se fala que a justiça de Deus é revelada de fé em fé? O que é que isso quer dizer? Por isso hoje, queridos irmãos, vamos abordar este tema. Este tema do que é a fé. Qual é a origem da fé? Qual é o desenvolvimento da fé? E qual é o resultado final da fé? Então, o que é fé? Podemos ter outra palavra que nos dê uma ideia do que é fé,
Por exemplo, podemos dizer que a palavra ter confiança ou confiar seria uma boa palavra para usar como, digamos assim, uma explicação do que é fé. Perdão. E sim, é uma boa palavra, mas é incompleta. Porque a fé é mais do que confiança. Por exemplo, o Noé. O Noé foi informado por Deus que o dilúvio vinha. E por isso ele acreditou em Deus, teve fé no que Deus disse, confiou no que Deus disse. E por isso ele construiu a arca. E sim, depois choveu sem parar por 40 dias e 40 noites. Por isso, fé é quando nós temos confiança nele, em Deus. Deus diz uma coisa, nós temos confiança no que Deus diz, porque ele é verdadeiro, ele é fiel, e por isso que ele diz que vai fazer uma coisa, acontecerá. E por isso, ter fé, quer dizer, acreditar, é confiar no que ele diz. Vejamos então uma definição muito boa aqui na Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a definição da fé. Diz assim, ora a fé, Hebreus 11, versículo 1. Ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Esta palavra, certeza de coisas que se esperam, vem do grego, a palavra grega que se diz opóstasis, que é, digamos assim, é a subestrutura, é a fundação, é a firmeza mental, é a coragem, é a resolução, é a garantia, é a confiança firme. Quer dizer, esta certeza vem numa palavra grega que tem estes significados. É a subestrutura, é a fundação, é a firmeza, é uma resolução, é uma garantia. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. O que é que nós esperamos? O que é que nós esperamos? Porque a fé é a certeza, é a garantia, é a firmeza de coisas que nós esperamos. O que é que nós esperamos? Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é a vida eterna no reino de Deus, como filhos de Deus. Isto é, a nossa esperança é a glória de Deus em nós, no reino de Deus. E esta esperança é devido à fé de Abraão, porque foi prometido primeiro a Abraão. Ele é o pai da fé. Então vejamos aqui um bocadinho em Romanos o que é um bocadinho mais acerca da fé de Abraão. Vamos então começar a ler em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Começamos então no versículo 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que é que ele alcançou por causa da carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem
tem que se gloriar, porém, não diante de Deus. Tornou-se Abraão o pai dos fiéis através da carne, através de coisas físicas? Não, claro que não. Versículo 3. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ele creu em Deus. Mas não é simplesmente só crer em Deus. Porque está claro, ele creu em Deus, mas é mais do que simplesmente crer. Porque ele fez algo. Ele acreditou, ele creu e atuou de acordo com a sua fé. Este é o significado desta palavra, a certeza, porque ele tinha a certeza, como lemos em Hebreus, tinha a certeza das coisas que esperava. Esta é a palavra de apóstasis, a fundação, a firmeza mental, a coragem, a resolução. Ele teve esta força firme mental que o que Deus prometeu, o que Deus lhe disse, ele acreditou, teve certeza, era uma garantia para ele do que ele esperava. Do que ele esperava. Vejam, continuando a ler então um bocadinho mais adiante, no versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. A sua fé lhe é atribuído como justiça. Ora, o que trabalha, estamos aqui a ler no versículo 4, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor. Sim, não é um favor divino, não é uma graça. O salário é um salário do que trabalha. E sim como uma dívida, é aquele deve de receber pelo trabalho que recebeu. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Paulo escreve coisas de maneiras que às vezes é difícil para as pessoas entenderem. Mas a justiça que vem pela fé não é de obras. Não é de obras. Vamos continuar a ler então, versículo 6. E é assim também que David declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. Por isso as pessoas dizem, olha, não é preciso obras, porque é só preciso ter fé. Mas temos que ler isto com cuidado, porque leia um bocadinho mais adiante. O versículo 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos a fé foi imputada a Abraão para justiça. Isso é só aplicável aos israelitas ou também é aplicável aos gentios? Mas diz aqui, a fé foi imputada a Abraão para justiça. E está claro, ele ainda não era... estando ele já circuncidado, diz assim no versículo 10, ou ainda incircunciso. Sim, isso foi prometido a ele quando ele ainda não tinha sido circuncidado. E por isso é aplicável a todos. Vejam um bocadinho mais adiante, no versículo 17. Diz assim, como está escrito,
por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O que está aqui a falar? Está aqui a falar, queridos irmãos, continuando a ler, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Abraão já tinha 100 anos. A Sara já tinha 90 anos. Os dois, como um casal, já não podiam ter filhos. Por isso, eles não podiam dar vida a filhos, porque ela já tinha passado da idade. Mas ele creu, porque Deus disse, de vocês dois vão ter um filho, e desse filho vão ter descendentes. E por isso foi um ato de fé. Foi um ato de fé. E por isso diz assim, Abraão esperando contra a esperança. Estava com esperança, esperando com esperança, contra a esperança. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que com esperança humana normal não havia esperança. Mas isto era uma esperança em Deus, numa intervenção de Deus. Porque Deus disse que iam ter um filho, o Isaac, e tiveram esse filho, milagrosamente. E por isso ele acreditou em esperança, embora fisicamente não havia esperança. Por isso é que diz, esperando contra a esperança. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. O Abraão saiu da sua terra, o Abraão teve esta fé quando Deus disse que ia ter filhos, ter um filho, Isaac, e deles haviam grandes nações que seguiriam daí. E por isso, o Isaac foi gerado por estes dois num ato de fé. Ele foi o único filho que foi gerado desta maneira. Sim, porque Abraão teve outros filhos, mas foi o único filho que foi gerado pela fé entre ele, já idoso, e a Sara, também idosos. Os dois, juntos, não tinham vida para procriar, digamos assim. E por isso, versículo 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por falta de fé, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Ele teve esperança. Esta esperança era a certeza de coisas que esperava, era esta firmeza, esta convicção de coisas que esperava, e estando plenamente convicto, não é convencido, é convicto, sabia que seria, estava completamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Tinha esta convicção. Acreditou em Deus. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Essa fé lhe foi atribuído para a justiça. Queridos irmãos, Abraão não era fraco em fé. E ele assim teve um filho da promessa, o Isaac. A fé
é acreditar em Deus, é ter confiança em Deus, ter esta certeza, esta firmeza de convicção. E por causa disso, fazer o que Deus diz para fazer. Fazer, por causa do que Deus diz, fazer o que Deus diz. Ter fé, e porque ter fé, fez. Não é que recebeu porque fez, mas é porque teve fé. E por causa dessa fé, obedeceu. E essa obediência representa essa fé. Essa fé vivente. Leiam o versículo 23 e 24 aqui. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto a que nós, igualmente, nos será imputado. A saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo, também vai ser imputado. O quê? Justiça. A justiça de Deus. Pela nossa fé em Cristo. Essa fé é imputada a nós porque é o quê? É uma evidência de coisas que não as vemos. Vejam brevemente, mantenham o dedo aí em Romanos, porque vamos voltar aqui, mas vejam aqui em Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ele tinha esta certeza. E por esta certeza, lê-se aqui no versículo 21 de Romanos 4, que Abraão ficou completamente convicto. Esta convicção de coisas que não se veem. E por isso obedeceu. Queridos irmãos, nós precisamos de ter esta evidência de coisas que não são vistas. Qual é a evidência de coisas que não são vistas? A evidência de coisas que não são vistas é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a evidência de coisas que não são vistas. Vejamos então em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos justificados mediante a fé. Não diz salvos mediante a fé. Somos justificados. Somos feitos justos. É a justiça de Deus, é imputado como justiça. E por isso somos justificados por meio da fé, de graça. Por causa desta favor, desta bondade, deste favor divino de Deus para conosco. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos então no versículo 2. Por intermédio de que obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, a este favor divino, na qual estamos firmes. Estamos firmes neste favor divino de Deus. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Qual é a nossa esperança? De virmos a ser filhos e filhas de Deus, com a glória de Deus. Isso é a nossa esperança. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Vejam aqui, primeiro,
estamos firmes e gloriamos. Temos este favor divino, esta graça, e por causa desta graça, desta gentileza, deste amor, desta graça de Deus para conosco, estamos firmes e gloriamos, estamos alegres, damos glória a Deus. E não somente isto, versículo 3, mas também nos gloriamos, e vejam agora esta sequência de pontos aqui. Nos gloriamos, temos alegria nas provações, nas tribulações, nas dificuldades que temos. É semelhante ao que Tiago diz, não é? Temos alegria nas tribulações, sabendo que a tribulação, sabendo que estas provas, estas dificuldades que temos, diz assim, produz perseverança, produz paciência. Ter paciência. Que trabalhamos com pessoas, temos estes problemas, ou as pessoas não mudam, ou coisa assim, não mudamos, mas continuamos com paciência, com perseverança. Esta perseverança de durar, a ficar lá, esperando, com paciência. A perseverança depois dá a experiência. A experiência. Isto é o caráter. É o caráter provado. Uma experiência que é provada. Foi provada. E isto dá um caráter, dá uma experiência, dá um caráter, dá uma força de caráter. Muda a nossa maneira de ver as coisas. Porque temos esta experiência por causa das dificuldades, por causa que temos paciência, então temos esta experiência. E com esta experiência temos esperança. Esta esperança que esperamos contra a esperança, como vimos um bocadinho há pouco, que era uma esperança contra a esperança, como lemos no capítulo 4, versículo 18. Porque fisicamente não há esperança, mas espiritualmente temos esta esperança. Ora, esta esperança não confunde, não nos envergonha. Não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Por isso, vemos aqui, a nossa esperança, não confunde. Porque é que é a nossa esperança? A esperança é a esperança da glória de Deus em nós, no reino de Deus. E porquê que temos esta esperança? E o que é que nos dá esta força? É o amor de Deus que é derramado em nós, no nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a evidência de coisas que não se veem. Como lemos em Hebreus capítulo 11, é a convicção de factos que não se veem. Esta evidência, esta garantia. Qual é esta garantia? É o Espírito Santo em nós. E por isso temos fé, que é esta firmeza, que é esta certeza de coisas que se esperam, e a convicção de coisas que não se veem, que esta garantia é através do Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a dar esta convicção. O Espírito Santo de Deus é o que nos faz estar convictos. Queridos irmãos, por isso, fé é esta absoluta firmeza, corajosa, resoluta, confiança firme. Isso é a fé. E é evidente
é convicta, é evidente, através do Espírito Santo em nós, que é o amor de Deus nos nossos corações. Seja qual for o que esteja a acontecer a nós agora, temporariamente. Seja o que for o que está a acontecer a nós temporariamente. Porque temos esperança contra a esperança. Esperança do mundo, vemos as coisas que estão a acontecer, não dá. Mas esperança contra esperança é porque é esta esperança que temos fé nas coisas que não se vêem. Temos certeza. Isso é esta fé de Deus. Isto é o que o Abraão teve. Quando Deus descreveu a Abraão que o seu plano, e neste caso é que ele ia ter um filho e através dos seus filhos haveriam muitos filhos e muitas nações e bênçãos para o mundo inteiro, ele acreditou em Deus. Ele confiou em Deus. Ele teve a certeza teve a certeza que seria assim, embora a esperança humana era impossível, porque ele e a Sara já tinham uma idade muito avançada. E por muitos anos é como se que não podiam ter filhos. Mas eles tiveram confiança em Deus. Vejam de volta aqui Romanos capítulo 4, versículo 3. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Isso lhe foi atribuído como justiça. Vejam no versículo 22 de Romanos 4. Diz assim: pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Vejam no versículo 24. Mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado por justiça, se acreditamos em Jesus Cristo. E essa crença, tal como fez o Abraão obedecer a Deus, esta crença em Cristo nos faz nós obedecermos a Deus também. E será imputado o quê? Justiça. Qual justiça? A justiça de Deus. Então, como é esta justiça imputada em nós? Como é esta justiça atribuída a nós? Como é que foi atribuída a Abraão? Então voltemos um bocadinho atrás, ainda em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, versículo 16, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, não me envergonho da boa nova. Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, da boa nova, do que Ele fez. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que ele não se envergonha acerca do Evangelho, da boa nova de Jesus Cristo, do que Jesus Cristo fez por nós? E por isso ele abriu para nós a possibilidade de termos a glória de Deus no reino de Deus, para sermos igual a Ele. E senão não me envergonho, diz aqui Paulo. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho.
a justiça de Deus se revela na boa nova que Deus nos dá. Dá a entender o seu plano. O que aconteceu a Abraão? Deus explicou a Abraão o seu plano de ter um filho. E através do seu filho, dele e da Sara, os dois eram uma carne, através desse filho, que veio a ser Isaac, haveria uma nação e todas as nações seriam abençoadas pelo seu descendente, que veio a ser Jesus Cristo. E por isso, esta é a boa nova, quando nós entendemos quem é Jesus Cristo, que não nos envergonhemos. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus é revelada no Evangelho de Cristo. Que Cristo é o Rei, é aquele que fez possível a nós sermos filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Por isso estamos aqui a falar do Evangelho de Cristo, que é parte do Evangelho da Boa Nova do Reino de Deus, porque Ele é o Rei, Ele é o que faz isto possível. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. De fé em fé. Ou de fé para dentro de fé. Para ainda mais fé. Em fé. Para dentro do fim. Do princípio ao fim é pela fé, como diz na nova versão internacional. Deus nos deu um plano de salvação. Deus tem sido fiel para fazer a sua parte deste plano de salvação. Qual é o plano de salvação para a humanidade? É o reino de Deus, para sermos filhos e filhas de Deus, para reinarmos com Ele no reino de Deus eternamente. Mas como é que é isso possível? Isso é possível porque Deus fez a sua parte por causa da fé de Cristo. Da fé de Cristo. Não estou a falar da fé em Cristo, mas sim da fé de Cristo. Deus é de onde a fé começa. É a origem da fé. Porque Ele é fiel. O Pai é fiel. E Jesus Cristo é fiel. E por isso, porque são fiéis, um pode confiar no outro. Pode ter esta confiança no outro. E a fé de Jesus Cristo é o que nos justifica. A fé de Jesus Cristo é o que nos justifica. Vejam comigo, se faz favor, em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras de lei. Eu fiz uma série de estudos acerca do livro de Gálatas, onde expliquei isto em grande detalhe, mas talvez seja a hora de um dia destes fazer uma revisão desse estudo. Mas sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras de lei. Não é da lei, mas de lei. Qualquer lei. Por exemplo, há a lei do tráfico. A lei do tráfico diz que você não pode atravessar uma interseção na estrada quando o semáforo, quando a luz está vermelha. Só pode atravessar quando está verde. Ora, você atravessa quando está vermelho, o policial vem a você e dá-lhe uma multa. Como é que você é feito justo perante a lei nesse caso? Pagando a multa. Mas
você não paga a multa simplesmente por agora sempre andar só com o sinal verde. Obras da lei não paga a multa. Você diz ao policial: olha, eu agora só ando por quando está verde e por isso já paguei a multa. Não pagou a multa. Ainda tem que pagar a multa. Não é justificado por obras de lei. Nesta lei do tráfico, você não é justificado simplesmente por obedecer agora à lei do tráfico. Você tem que pagar a multa. A lei eterna, espiritual de Deus, diz que você, por exemplo, não pode matar. Se você mata, ou rouba, ou mente, ou seja o que for, o salário do pecado é a morte. Não é? Agora você diz: já não mato ninguém. Agora já fui justificado, já paguei o preço do pecado. Não, o preço do pecado é a morte. Tem que morrer. Mas você que está morto, uma vez está morto, está morto. Pagou, mas está morto. Por isso, você não é justificado por obras de lei. Seja qual lei seja, você não é justificado por obras de lei. E sim, estamos a falar acerca da lei de Deus, mediante a fé de Cristo. Não é em Cristo, como algumas traduções põem, mas é a fé de Cristo. Porquê? Porquê que é a fé de Cristo? Porque se Jesus Cristo não tivesse tido a fé de que o Pai o ressuscitaria, e se ele não tivesse tido a fé que o Pai o restaurasse à glória que ele tinha antes de se desvestir ou de tirar esta glória que tinha e para ficar um homem, como lemos em Filipenses 2, nos primeiros versículos, vocês sabem, em João 17:5 diz: Pai, põe-me de volta, dá-me de volta a glória que tinha contigo antes da criação do mundo. Dá-me, restaura-me, põe de volta. Vejamos aí, João 17:5. Mantenham o dedo aí em Gálatas, mas João 17:5. João 17:5. Diz assim: ora, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Glorifica-me contigo com a glória que eu tive junto contigo, ao teu lado, quando eu estava ao teu lado, antes da criação do mundo. Dá-me de volta a glória que eu tinha. Por isso, Jesus Cristo deitou fora essa glória toda, retirou essa glória toda, como lê em Filipenses. Vejamos aqui, Filipenses diz assim, se esvaziou, Filipenses 2, versículo 7, assim mesmo se esvaziou da glória que tinha, se esvaziou para vir a ser um homem. Ele não teria feito isso se não tivesse fé que o Pai o ressuscitaria. E o Pai não o deixava vir e fazer isso porque o ama, se ele não tivesse fé que Jesus Cristo não pecasse. Ele tinha fé que Jesus Cristo não ia pecar. E por isso nunca teria o preço da morte na cabeça dele. E por isso o Pai o ressuscitaria. E esta era uma fé mútua entre os dois. Mas por causa da fé de Cristo, que ele fez o que ele fez, por causa da fé de Deus, por causa da fé de Cristo, é que somos justificados. Porque ele teve fé que o Pai o ressuscitasse, por isso fez este sacrifício, ressuscitou, e porque agora ressuscitou, pagou com a sua vida
a nossa vida. E por isso nós podemos ser ressuscitados, porque Ele pagou o preço, o salário da morte em vez de nós. E por isso nos redimiu, nos comprou de volta. E por isso, continuando a ler aqui em Galatas 2, versículo 16, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras de lei, e sim mediante a fé de Cristo. Por isso é que temos crido em Cristo, temos fé em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé de Cristo. Somos justificados, somos feitos justos, é-nos imputado justiça pela fé de Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras de lei ninguém será justificado. Queridos irmãos, Ele, Jesus Cristo, teve a fé, a garantia, a certeza e a evidência, a convicção de coisas que não se veem. Ele teve a fé, que é, como disse, esta certeza e a convicção, através do Espírito Santo, esta evidência de coisas que não se vê. Ele teve a fé no Pai, que é fiel. E o Pai teve fé, garantia e evidência que Jesus Cristo não pecaria. E por isso, a origem da fé vem de Deus. Ele é fiel. E por isso, em Romanos, capítulo 1, versículo 17, Romanos 1, versículo 17, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho da fé. Qual é o início da fé? A fé de Jesus Cristo, a fé de Deus. Da fé em fé. Para a nossa fé, para nós também virmos a ter fé. Para termos fé. Para nós termos fé. Isso é o fruto. É o resultado. É o fruto do Espírito Santo que inclui fé. E por isso, este ato de fé causa fidelidade. E por isso é que lemos em Gálatas capítulo 5 acerca do fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, etc. e que inclui fé. Fé é o fruto, é o resultado final, porque somos firmes, porque temos esta firmeza, porque somos corajosos, somos resolutos em completa confiança. E por isso, começa-se com a fé de Deus, de fé em fé. Da fé de Deus para o fim do resultado é a nós também ficarmos pessoas com fé, como Deus tem fé, fiéis como Deus é fiel, nós sermos fiéis também, para nós termos os mesmos atributos, digamos assim, porque nós também ficamos pessoas fiéis, com fidelidade. Por isso vemos que a origem é de Deus, o resultado final é o fruto desta firmeza, é que nós também temos fé, a origem vem de Deus, o resultado final é a nossa fé. Mas a pergunta então é, como é que crescemos na fé? Como é que crescemos na fé? Ora, diz aqui, continuando a ler no versículo 17, diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ora, vemos aqui que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Então, como é que recebemos a justiça de Deus? Recebemos a justiça de Deus pela lei ritual de Moisés. Vejam então no capítulo 10, Romanos, capítulo 10.
começando a ler no versículo 1. Romanos 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, isto é, dos israelitas, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Porém, não com entendimento. Porque desconhecendo a justiça de Deus. O que estamos a falar aqui é a justiça de Deus, que nos é imputada como justiça. Esta fé é imputada como justiça. Eles desconhecem, os israelitas desconhecem, mas os israelitas não conhecem a lei mosaica? Sim, conhecem. Mas desconhecem a justiça de Deus. Procurando estabelecer a sua própria justiça. Como? Pela lei ritual mosaica. Não se sujeitaram à que vem de Cristo. Não acreditaram quando Cristo veio, o rejeitaram, o negaram. Portanto, ou porquanto, versículo 3, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram ao que vem de Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. O propósito, o ponto final, o objetivo, a completa realização da lei, o exemplo de quem obedeceu completamente a lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque ele obedeceu, ele nunca pecou, é imputado a nós, quando nós cremos, essa justiça. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas justiça decorrente da fé. A justiça da fé. Estamos aqui a falar da justiça de Deus, a justiça da fé. Foi imputada a Moisés porque ele acreditou. Não é? A fé é acreditar em Deus, é confiar em Deus e fazer o que ele diz para fazer. Então a fé está a excluir a obediência? Não. O Abraão obedeceu. Mas não foi pelas obras ritualísticas da lei mosaica. Abraão não tinha essas obras ritualísticas. E depois, continuando um bocadinho mais adiante no versículo 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé que pregamos. Estamos a pregar esta boa esperança do reino de Deus através da graça que nos é dada, através do sangue e do sacrifício de Jesus Cristo. Isto é o que pregamos. Versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo. Não é que foste salvo. Serás salvo. Veja um bocadinho mais adiante no versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ainda não fomos salvos, mas será salvo. Estamos neste processo para ser salvos. Que invocar o nome. Não é só chamar o nome, isso é extraído do livro de Joel, e quando leem isso no Joel, está aí a falar que é obedecer e fazer a sua vontade. E foi exatamente o que Abraão fez. Obedeceu e fez a vontade de Deus. Nós, quando cremos em Jesus Cristo, obedecemos e fazemos a vontade dele. Vejamos também no versículo 14. Diz assim, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. É exatamente o que estou a dizer. Precisamos de obedecer ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Não obedeceram porque não acreditaram. Vê-se aqui acreditar, crer, fé,
significa fazer o que ele diz. E diz aqui: nem todos obedeceram ao Evangelho, pois aí diz: quem acreditou na vossa pregação? Não obedeceram porque não acreditaram. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação. A palavra de Deus tem que ser pregada. Tem que ser pregada. Vejam, continuando aqui. Vemos aqui, por isso, fé vem de ouvir o que é pregado. Por isso é necessário pregar a palavra de Deus. E por isso vemos que a origem da fé veio pelo Evangelho de Cristo. Quando acreditamos nessa boa nova, a justiça de Deus é imputada a nós. Quando acreditamos, isto é quando obedecemos. Fazemos o que Deus quer que nós façamos. E por isso vemos aqui que os agentes de convicção que nos fazem convictos são a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. Porque é que diz aqui? É pela pregação. A fé vem pela pregação. A fé é parte desta certeza, desta convicção, e os agentes desta convicção é a palavra de Deus, é a palavra de Cristo, que nos é pregada, tem que ser pregada, e é o Espírito Santo, o qual é a evidência das coisas que não vemos, o qual é derramado nos nossos corações. Vejam em João capítulo 16. João capítulo 16. Versículo 7 e 8. João 16, versículo 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, isto é que Jesus Cristo estava a dizer a eles, que era conveniente para eles que ele morresse e que fosse para o céu, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E se porém eu for, eu vos enviarei, porque quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá. Mas uma melhor tradução aí seria: vos fará convictos. Não é só convencer, é fazê-los convictos. Fará o mundo convicto do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito vier ao mundo inteiro, vai fazer o mundo inteiro convicto do pecado. Para o quê? Para se arrependerem. Da justiça. Vai haver justiça. Da justiça de Deus. E do juízo, que vai haver um juízo final. Vai haver um julgamento. Queridos irmãos, e por isso, a fé é dada a nós como um dom, porque vem através do Espírito Santo. E por isso é um dom, e é o que Jesus Cristo nos envia. Por isso, se você está convicto, você tem que responder. Você tem que responder. Como é que responde? Obedecendo. Obedecendo. E depois você lê em Atos 5:32 que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Entendemos? Conforme nós obedecemos, recebemos mais do Espírito Santo. Conforme recebemos mais do Espírito Santo, que é um dom, esse Espírito Santo, entre os dons do Espírito Santo, é a fé. Podem ler isso em Coríntios, 1 Coríntios 12.
que é a fé. Por isso, a fé é um dom, mas a fé também é um fruto. A fé vem de Deus. Nós temos que desenvolver essa fé usando o Espírito Santo na nossa vida. Conforme estamos convictos, nos arrependemos e respondemos a essa convicção, praticando e obedecendo, e conforme praticamos e obedecemos, recebemos o Espírito Santo, recebemos mais desse dom, e por isso estamos a crescer nesta santificação do Espírito e na lavagem da palavra. Queridos irmãos, lembram-se de quando os apóstolos pediram a Jesus para aumentar a fé deles? Vejam comigo em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Começar no versículo 3. Diz assim: cautelai-vos. Lucas 17, capítulo 3. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se por 7 vezes por dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. 7 vezes por dia. Não é uma vez. Perdoa. E os discípulos disseram, é preciso ter muita fé para estar continuamente a perdoar uma pessoa. Porque se ele diz que se arrependeu e no mesmo dia faz isso mais 6 vezes, é porque não se arrependeu. Só palavras. E por isso diz que precisa ter muita fé para estar a perdoar uma pessoa que diz que se arrependeu, mas que na verdade não se arrependeu. Não houve verdadeiro arrependimento, porque arrependimento é uma mudança. Aqui não há mudança, porque faz isso 7 vezes no dia. E por isso os discípulos disseram, no versículo 5, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Respondeu-lhes o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Quer dizer, pode-se fazer muitas coisas com a fé. Deus é um Deus de milagres. Se estamos a pedir, está claro, de acordo com a vontade de Deus. E estamos a fazer isso, pedir isso, de acordo com a vontade de Deus, muito que se pode fazer. Deus é milagroso. Ele faz milagres. E precisamos ter fé. Se estamos a pedir de acordo com a vontade de Deus, precisamos de acreditar e ter fé, ter esta firmeza. Continuando então a ler no versículo 7. Quando vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa. Está aqui a responder à pergunta, aumenta a nossa fé. Ele está a dizer, olha, se vocês tiverem um servo, está a trabalhar, quando vocês chegam, não vão dizer, olha, o servo vai comer. Quando você chega à casa, antes você não vai dizer a ele, prepara-me a ceia, cinge-me, serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois tu, o servo, podes comer e beber. Porventura terá que agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado. Tem que dizer ao servo, bem, obrigado, você fez o que eu disse que você devia fazer. Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Esta é a resposta de Cristo. Quando lhe perguntaram, aumenta-nos a fé. Vocês podem dizer, mas como é que isto é uma resposta? Porque ele não disse a eles como aumentar a fé. Sim, ele disse.
A resposta para aumentar a fé é precisamos de responder fazendo a nossa responsabilidade além do que é o necessário de fazer. Porque diz assim, somos servos inúteis se fizermos apenas o que devíamos fazer. E por isso, para termos fé, temos que responder para além do que devíamos fazer. Temos que ir para além disso. Temos que servir em fé e ter mais fruto em fé para além do mínimo. Precisamos de ter este fruto, este resultado final do Espírito Santo em fé e fazer mais do que era esperado de nós. Então, Deus dará a você mais fé, que é um dom. E assim temos, não um círculo vicioso, mas sim um círculo virtuoso. A fé, por isso, é muito única, é muito especial. É um dom e é um fruto. Romanos 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5. Diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Conforme obedecemos e vamos para além do que devíamos de fazer, fazemos mais do que um servo inútil, produzimos fruto. Fruto do Espírito Santo. Quando produzimos este fruto do Espírito Santo, estamos a demonstrar o amor de Deus. Então Deus nos dá mais do seu Espírito, mais do seu amor, mais da sua mente e do seu poder. E por isso, queridos irmãos, como vimos, a fé tem uma origem de Deus, da justiça de Deus, da sua fé, da sua bondade, da sua graça, através da sua palavra e através da obra do Espírito Santo conosco. Conforme o Espírito Santo trabalha conosco e nós ficamos ou estamos convictos do pecado, a fé desenvolve-se. E conforme nós ficamos convictos e acreditamos nele em fé, nós respondemos através do arrependimento de obras mortas, mudando. E por isso os dois pré-requisitos, as duas coisas, pontos necessários para o batismo é a fé e o arrependimento. E depois somos batizados. Quando somos batizados, através da imposição das mãos, recebemos o Espírito Santo de Deus em nós, para dentro de nós, que é um dom. Neste fruto do Espírito Santo inclui a fé, inclui, está claro, o poder e a mente de Deus e a fé dele. E conforme nós obedecemos ainda mais e continuamos a ir a dar mais adiante, recebemos mais do Espírito Santo de Deus, porque é um dom. E assim estamos a ser lavados e santificados, estamos a ser feitos santos, estamos a ser feitos na imagem de Deus, pela lavagem da palavra e pela santificação do poder do Espírito Santo. E esse é o resultado final da fé. Estamos a ser feitos na imagem, no caráter, na imagem espiritual de Deus. O fé origina de Deus. Nós desenvolvemos esta fé pela prática, por
obedecendo e recebendo o Espírito Santo e ouvindo a pregação e praticando e convivendo com os irmãos, desenvolvemos, o resultado final será que vamos ser santificados para ter a imagem de Deus, pela lavagem da palavra e do poder de santificação do Espírito Santo de Deus. E por isso, a justiça de Deus é revelada de fé em fé.